Vocês puderam ver como vai o trabalho, tanto na embaixada, nos diferentes países, como também o trabalho da grande tenda catedral, que está avançado, mas que necessita, para avançar mais, o apoio de uma forma maior de todos os que estão apoiando este projeto da grande tenda catedral. Agora, nós leremos no livro de Números, no capítulo 6, como também em Isaías, no capítulo 52, a partir do versículo 5 em diante. E nos diz da seguinte maneira, primeiro em Êxodo, capítulo 6, versículo 22 até o 27. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, a tradução pode conter Jeová ou o Eterno. E aqui diz, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha de ti misericórdia. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. E em Isaías capítulo 52, a partir do versículo 5 em diante, nos diz, e agora, o que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui. Que Deus abençoe as nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Onde estiver o nome de Deus, aí estará a bênção, a sua bênção. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Através da história bíblica, nós podemos ver que todos os profetas desejaram conhecer o nome de Deus. E atualmente, toda pessoa que lê a Bíblia deseja conhecer o nome de Deus. Nós encontramos Moisés, que foi chamado por Deus no livro de Êxodo, capítulo 3. E o anjo, que é o corpo angelical de Deus, o corpo teofânico de Deus, e que é a imagem de Deus, apareceu a Moisés numa chama de fogo, em uma árvore, numa sarça, e lhe disse, eu sou o Deus de teu pai, ou seja, o Deus de Amirão, o pai de Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o mesmo Deus agora aparecendo para Moisés, o qual era nada menos que o eleito por Deus desde antes da fundação do mundo para a libertação do povo hebreu. Quando Deus disse para Abraão
que a sua descendência seria escrava em terra alheia, disse que habitaria em terra estranha e que seria escrava ali por 400 anos. Isso está em Gênesis capítulo 15, desde o versículo 13 em diante, onde diz: Então o Senhor disse a Abraão: Sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação à qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá. Na quarta geração, voltaria à terra que Deus prometeu e que deu a Abraão. 400 anos estariam oprimidos como escravos nesta terra estranha, a qual seria o Egito. Assim, vemos que quando Moisés se encontrou com o anjo de Deus, e o anjo em quem Deus estava falando, e por meio do qual Deus sempre falava, fala e falará, porque esse é o corpo angelical de Deus, o corpo teofânico de Deus, que é Cristo na dimensão espiritual. É o Cristo na sexta dimensão, na dimensão angelical. Por isso, o Messias príncipe, no seu corpo angelical, é o anjo do pacto. Isto é o que está prometido para Israel, que será o anjo do pacto quem virá. E esse será o Messias príncipe, o anjo do pacto, que virá encarnado. Vejam aqui no capítulo 3 de Malaquias, no versículo 1, e diz: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E quem o envia disse que este enviado preparará o caminho perante ele. E para a primeira vinda de Cristo foi João o Batista. E para a segunda vinda de Cristo foi o reverendo William Branham para o cristianismo. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Quem virá? A quem estará preparando o caminho? Ao Senhor, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Está o templo físico de pedras e está o templo humano, que é o corpo físico onde Deus morou em toda a sua plenitude, no corpo de carne chamado Jesus. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Então veja que o Senhor, o Pai e o anjo do pacto, ou seja, o corpo angelical de Deus, a imagem de Deus, que é o anjo do pacto, o anjo de Deus. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. É uma promessa divina, da qual a primeira parte já se cumpriu nos dias de Jesus. E a segunda parte corresponde a este tempo final, no que o cristianismo chama de a segunda vinda de Cristo. E assim como enviou um mensageiro precursor, João Batista, preparando o caminho ao Senhor para a sua primeira vinda, também enviou o reverendo William Branham, preparando o caminho ao Senhor para a sua
segunda vinda. Este é o tema mais importante de toda a Bíblia, a vinda do Messias. E agora viene a su templo el Señor, el ángel del pacto. ¿Y qué tiene que ver eso con el nombre del Señor? En donde está la bendición. E vem ao seu templo o Senhor, o anjo do pacto. E que tem a ver isso com o nome do Senhor? Onde está a bênção? E o qual é usado para abençoar a Israel e, consequentemente, também para abençoar o cristianismo. No livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 13 em diante, disse: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Aqui estava mostrando a Moisés o nome de Deus, o nome que Deus lhe disse que ele dissesse ao povo. Se lhe perguntassem pelo nome de Deus, o nome do que o estava enviando. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. E depois, no capítulo 6 do mesmo livro de Êxodo, a partir do versículo 1 até o versículo 3 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Ou seja, que para Moisés é que se deu a conhecer com o nome Eu Sou, que são 4 consoantes, as quais são Y, ou J, o H, W, H. Estas são as letras do nome sagrado de Deus. E onde Deus colocou o seu nome? É importante sabermos. Lembrem de que estava falando com Moisés através do seu anjo, do anjo do pacto, que é o corpo angelical de Deus. E no capítulo 23, a partir do versículo 20 ao 23 de Êxodo, disse: Eis que envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Onde Deus colocou o seu nome? Onde está o nome de Deus? No seu anjo, no anjo do pacto, ou seja, na imagem de Deus, que é o corpo angelical de Deus, que é Cristo, o Messias, na sexta dimensão, o Messias na dimensão angelical, o mesmo que depois se faria carne, teria uma semelhança física e será o Messias no seu corpo físico, onde o Cristo, o Messias, estará no seu corpo e com seu corpo angelical. E, consequentemente, Deus estará, porque o anjo do pacto é o corpo angelical de Deus. E
en su cuerpo de Cristo Jesus, no seu corpo de carne, cuerpo, é o seu corpo físico, la é imagen, la semejanza a física, semelhança física donde de habitó Deus, toda la onde plenitud. habitou toda a plenitude de Deus. Por eso Jesús decía, Por isso, Jesus dizia: o Pai que habita em mim, Ele é quem faz as obras. y por eso también Juan el Bautista E vio por isso, João al Batista Espíritu Santo descender en viu forma de o paloma Espírito Santo descer sobre Jesus sobre Jesús. em forma de uma pomba e permaneceu sobre ele. Es el Espíritu O Santo, anjo do pacto é o Espírito Santo, Espíritu pois um espírito é um corpo de outra dimensão, um corpo espiritual. ya vimos donde Nós Dios já vimos ha colocado onde Deus colocou o seu nome, en el ángel del pacto, no su anjo cuerpo do angelical, pacto, no seu y corpo luego angelical. Cristo Jesús, E depois, Cristo Jesus, no capítulo 5 de São João, no versículo 43, disse: Eu vim no nome do meu y Pai. ahora él viene en el nombre de su Padre, E ele veio no nome do seu Pai. de Dios. Que Dios O colocó nome en de su Deus, que ángel Deus del colocou pacto, em seu anjo, no anjo do lo ha pacto, colocado ele o colocou su cuerpo também físico no también. seu corpo físico. Por eso el ángel Gabriel Por isso, dice a la Virgen María, é que o anjo Gabriel disse à Virgem Maria que esse menino que ela teria Hijo de Dios, seria chamado Filho de Deus le ponga por nombre e lhe porá por nome Jesús, Jesus, en hebreo Yeshua. que em hebreu é Yeshua. Por consiguiente, Consequentemente, ahí aí están las letras estão del nombre. as letras do nome de Deus. Ahí está Aí está el nombre que Dios o nome que Deus deu conocer a Moisés. a conhecer a Moisés. Y ahora dice, E segue dizendo: pero yo verdad oyes Mas tu se voz, diligentemente ouvires a sua voz, fizeres tudo o que eu disser, serei então inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti. iba delante el ángel abriéndole camino O anjo y al irá adiante, abrindo o caminho a Moisés e ao povo de Israel, na sua trajetória pelo deserto, rumo à terra prometida. podemos ver Assim podemos ver ahora dónde está onde el nombre de Dios está o nome de Deus agora. en su templo angelical. Está no seu templo angelical, no corpo angelical, e depois também está no seu corpo ou no seu templo de carne chamado Jesus. Por isso Jesus dizia: destruam este templo, em 3 dias eu o levantarei. Muitos pensavam que ele estivesse falando do templo de pedras, mas ele estava falando era do templo do seu corpo. Capítulo 2. São João, capítulo Y 2. ahora recordemos E lembremos que San Pablo dice, o que São Paulo disse: no sabéis não sabeis vós que sois templo de Deus que el Espíritu e de que o Dios mora en Espírito de vosotros? Deus habita em vós? Viram? Cada creyente en Cristo Cada es crente em Cristo templo é um templo humano, donde mora Dios onde Deus en habita Espíritu Santo. em Espírito Santo. Y ahora ya tenemos bastante claro E nós já temos bastante claro onde está el nombre de Dios. o nome de Deus. Y donde está el nombre de Dios. E onde está o nome de Deus, aí está a bênção de Deus para o povo. A bênção de Deus para o povo vem desde o lugar onde está o nome de Deus. A bênção vem de Cristo, porque na semente de Abraão, que é Cristo Messias, todas as nações serão abençoadas. O nome de Deus estava nele, está nele e estará eternamente nele. E onde estiver Cristo se manifestando em Espírito Santo, consequentemente aí estará o nome de Deus que está em Cristo. E esse é o lugar para adorar a Deus. É o lugar de adoração, onde a adoração vai a Deus o Pai. Porque os que se achegam a Deus, é necessário que lhe adorem. E os que lhe adorem,
É necessário que lhe adorem em espírito e em verdade. Adorar a Dios sin conocimiento. Não é adorar a Deus sem conhecimento, é adorar a Deus sabendo onde está o nome de Deus, o nome da bênção, o nome para adoração a Deus. Porque não se adora a Deus se não estiver aí o nome de Deus. Por isso São Paulo dizia: tudo que fizerdes, quer seja por palavras ou por obras, tudo fazei no nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não podemos nos aproximar de Deus a menos que seja por intermédio de Cristo. Nele está o nome eterno de Deus, no qual o povo tem de adorar a Deus. Cristo disse também: e tudo que pedirdes ao Pai no meu nome, eu o farei. E ele disse também em São João: nada tendes pedido ainda em meu nome. Portanto, para pedir, tem que se pedir no nome do Senhor. Para se adorar, tem que se adorar no nome do Senhor Jesus Cristo. E para receber a bênção de Deus, a bênção é lançada sobre o povo no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome de Deus para a redenção, para a salvação. Porque Yeshua, traduzido para o grego, é como Jesus. Esse é o nome de bênção. É o nome que se usa para abençoar o povo. Também para adorar a Deus, para orar a Deus, para fazer pedidos a Deus, oferecer também cânticos de louvores a Deus e ainda para orar pelos enfermos. Portanto, é importante sabermos que o nome de Deus para a dispensação da graça, para a salvação, para a redenção, é Senhor Jesus Cristo. Isso traduzido para o português. Em hebraico é Yeshua. O nome Jesus em hebraico é Yeshua e significa Salvador, Redentor. Cristo é o verbo de carne, Jesus, onde a plenitude de Deus habitou. E a plenitude de Deus habita em Cristo glorificado. No seu corpo glorificado mora a plenitude de Deus. E Cristo habita no meio de sua igreja em Espírito Santo. Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. Em outra ocasião ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei aí. Lembrem-se de que os crentes em Cristo se reúnem para adorar a Deus, cantar a Ele, fazer seus pedidos a Deus. Eles se reúnem no nome do Senhor. Cristo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome. Qual é o nome do Senhor? Senhor Jesus Cristo. Tudo que fizerdes, seja por palavras ou por obras, tudo fazei no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é importante o nome, porque se num cheque não estiver o nome e a assinatura do dono da conta,
não terá fundo, porque aí não está a pessoa que tem o fundo. Não está o nome dessa pessoa. Assim que, de que fundo, de que conta se sacará? Se não estiver a assinatura do dono da conta, que é quem autoriza que seja pago o cheque? Portanto, é importante conhecermos o nome de Deus, colocado no anjo do pacto em Cristo, para adorarmos a Deus, para fazermos os nossos pedidos a Deus, também para orarmos pelos enfermos e para pregarmos o Evangelho. Porque o Evangelho é pregado no nome do Senhor Jesus Cristo, porque é o Evangelho de Cristo. Não há outro nome debaixo do céu, dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Assim, a bênção de Deus está no nome. No nome do Messias, no nome do Senhor, na sua primeira vinda, para a dispensação da graça. É importante conhecermos estas coisas para que aqueles que busquem e adorem a Deus o façam em espírito e em verdade. Não pode ser de forma incorreta. E porquanto Cristo está no meio da sua igreja, que é o seu corpo místico de crentes, consequentemente, aí está o nome de Deus. Porque Cristo, em Espírito Santo, está aí. E é quem tem o nome de Deus. Por isso é que na igreja do Senhor Jesus Cristo se ora no nome do Senhor, se prega no nome do Senhor Jesus Cristo e se faz os pedidos a Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. É aí onde está a bênção de Deus, em Cristo. E Cristo está na sua igreja. Portanto, a bênção de Deus por meio de Cristo está no meio da igreja, e da igreja passa para os seres humanos que ouvem a pregação do Evangelho de Cristo e que o recebem como seu único e suficiente Salvador. Assim recebem a bênção da salvação e da vida eterna. Recebem o Espírito de Cristo, o qual produz na pessoa o novo nascimento, e assim elas entram no reino de Deus. Recordemos a conversa de Jesus com Nicodemos, o qual lhe disse no capítulo 3 do Evangelho segundo São João, do versículo 1 em diante: na verdade, eu te digo, que quem não nasça de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entendê-lo, nem vê-lo. Não pode ver o que é o reino de Deus, o qual está na sua fase espiritual, mas que no milênio estará também na sua fase física. Nicodemos lhe perguntou: como pode ser feito isso? Porventura pode um homem já sendo velho, ou seja, sendo adulto, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus lhe disse: na verdade, eu te digo, que quem não nasça da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esses são requisitos divinos. De modo que não importa que a pessoa seja boa, se ela não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não existe outra forma. Assim como para vivermos aqui nesta terra, nós tivemos de nascer nesta terra. Portanto, é requerido o novo nascimento, quando a pessoa recebe o Espírito de Cristo, e aí se produz nela o novo nascimento. Ela nasce no reino de Cristo. E, sendo que é na sua igreja, na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Cristo esteve em Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes até hoje, nós temos de entender que a bênção de Cristo
está e ela sai da sua igreja para todo ser humano para que vive. todo ser humano que viva nesta terra. Por isso se predica el evangelio Por isso é que se prega o Evangelho de Cristo, para que os seres humanos recebam a bênção de Cristo, a bênção da salvação e da vida eterna. y ahora hemos visto dónde está Vimos onde está a bênção de Deus. desde ahí Desde aí, sale la bendición a bênção de Deus para los seres humanos sai para os seres y humanos. así es como bendice E é assim como Deus abençoa a todas las naciones a todas as a nações, través de la simiente de por meio da semente de Abraão, que es Cristo, que é Cristo, en el cual no qual e pelo qual serían benditos. todas as nações seriam abençoadas. La predicación del evangelio de Cristo A pregação do Evangelho de Cristo é a maior bênção que se proclama, que se proclama, porque el evangelio es porque o Evangelho é para a salvação, tanto para os judeus como para os gregos. para todo É ser para humano que todo vive. ser humano que viva nesta Por eso el terra. evangelio comenzó con judíos. Para todo ser humano que vive nessa terra. Por isso o Evangelho começou com judeus. Y de ahí salió O cristianismo começou com judeus e daí saiu também para os gentios. podemos ver por consiguiente Consequentemente, nós podemos ver que lo que que está en el Antiguo Testamento, o que estava no Antigo el pacto Testamento, que fue dado por Dios, aquele pacto que foi dado en el por monte Deus Sinaí a Moisés, lá no Monte Sinai para Moisés, todo lo que había sido dado por Dios e mais ainda, tudo que havia sido dado por Deus desde Adão tiempo até o tempo de Juan el Bautista, de João o Batista, es tipo y figura, é tipo, é figura, sombra, é a sombra do que viria en el nuevo pacto, no novo pacto que Deus estabeleceria en medio no de la meio raza humana. da raça humana. Allá tenían el Lá Cordero eles tinham o Cordeiro Pascual. del nuevo pacto, E no novo pacto está o Cordeiro Pascual, que é Cristo, quitando el pecado del mundo. tirando o pecado do mundo. Él es nuestro Ele Pascua. é a nossa Páscoa. Primera de Corintios, Primeira capítulo carta aos 5, Coríntios, 17. capítulo 5, versículo 7. Y así por estilo encontramos E assim por diante. que todo lo que Podemos estaba en ver el que Antiguo tudo o que estava no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, materializa se materializa pacto en no el Novo Nuevo Pacto, Testamento. no Novo Testamento. Allá fue la sombra Lá de lo que vendría foi a sombra do que viria mais en la adiante dispensación de la gracia na dispensação da graça. para materializarse todo eso Para celestial. tudo isso celestial se Se manifestar, materializa se materializar. en la iglesia E se materializa na Igreja do Senhor Jesus y Cristo, bajo que está el nuevo pacto. em e sob o novo pacto, e onde está De Dios o nome de Deus la para dispensación. a dispensação da graça. Tenemos también en Nós também temos no capítulo 2 do Apocalipse, no versículo 17, llegará del maná escondido que Deus dará ao vencedor do maná escondido, e lhe dará uma pedra branca e nela um nome escrito que ninguém conhece, senão mismo. só ele mesmo. Y ahora y le dará a comer del maná escondido, dice Disse, el que tiene oído, capítulo 2, verso 17 de Apocalipsis. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Y ahora nos habla de un nombre nuevo, Aqui nos fala de um nome novo, escrito en la piedrecita que está escrito na pedra branca. y también la promesa de que le va a dar. E a promessa também Todo esto lo de que lhe dará o maná escondido. mensajero Tudo isso ele dá ao mensageiro. E o mensageiro dá a conhecer ao povo. conocer, O que lhe corresponde a dar a conhecer. O restante ele guarda para si mesmo. conocimiento mayor Porque ele tem que ter del pueblo, um conhecimento maior pueblo. do que o povo tem, para poder ensinar o povo. Aqui nos fala de um nome novo, que será dado ao vencedor, El cual recibirá
o qual receberá a pedra branca com um novo nome. E somente ele será, diz, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O que recebe a pedra branca é quem recebe o nome novo, porque está na pedra branca. E ele é o único que o conhecerá. E poderá manter com esse segredo todos os dias de sua vida, porque esse nome somente será revelado no fim do tempo, na era de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse será o nome mais importante. E também no capítulo 3 do Apocalipse, no versículo 12, também nos fala do nome novo e disse: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Ou seja, que o fará uma pessoa importante na igreja do Senhor Jesus Cristo. E dele nunca sairá. Ou seja, que permanecerá na igreja do Senhor. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Isso é para o vencedor. Deus escreverá o nome de Deus. Portanto, assim como ele o colocou no anjo do pacto e em Jesus, ele também o colocará no vencedor, esse nome novo. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E também o meu novo nome. Cristo aqui, em Espírito Santo, está falando que ele tem um nome novo. Esse é o nome com o qual ele reinará como rei durante o milênio. Também, no Apocalipse capítulo 19, capítulo 19 de Apocalipse, a partir do versículo 11 em diante diz: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Este não é o nome Jesus, porque todo mundo conhece o nome Jesus, ou Yeshua, em hebreu. É o seu nome novo. E estava vestido de uma roupa salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. Estes são os crentes em Cristo, que depois da ressurreição, em corpos glorificados e da transformação dos que estiverem vivos, subirão com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E isso será por 3 anos e meio no céu, nesta festa. Depois regressarão à terra com Cristo para começar o reino milenar. Da sua boca saiu uma aguda espada, para com ela ferir as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nome que ninguém entende, somente ele mesmo, o qual ele tem, esse é o nome que, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele terá para o reino milenar. Esse será o nome com o qual ele virá em sua segunda vinda.
ele virá com esse nome, cual dice, do qual es ele un disse nombre nuevo. que é um novo nome. En Apocalipsis capítulo No capítulo 7, 7 do el Apocalipse, ángel con el sello del Dios este é o anjo com o selo do Deus vivo, vivo, que chama e junta 144 mil e o sela em suas frontes. E no capítulo 14 do Apocalipse, ya aparecen sellados eles já aparecem selados en su frente. em suas testas. Disse: Después miré, E olhei, y aquí el e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinha escrito o nome dele e o de seu pai. O sea, ya con el conocimiento del nombre del Señor y el nombre de Dios. Ou seja, já com o conhecimento do nome do Senhor e o nome de Deus. Ou seja, com o conhecimento desse nome novo, do qual Cristo em Espírito Santo Apocalipsis nos falou no capítulo 2 do Apocalipse, versículo 17, e também no capítulo 3, versículo 12. luego Apocalipsis E depois, no capítulo 22, 22 do Apocalipse, verso 13 en adelante dice, a partir do versículo 13 em diante, ele y disse: no habrá más maldición, E ali nunca mais haverá maldição contra no alguém. habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Isso será na eternidade. Disse: Jerusalén, Ali nunca mais haverá maldição contra en alguém. el territorio ya del Medio Oriente, donde está Israel, allí E nela estará o trono de Deus e do ya Cordeiro. no habrá más maldición, ni en el planeta Tierra, Ou seja, na cidade, a Nova Jerusalém, que estará sobre a terra no território sus siervos do Oriente Médio, onde está Israel. verán su rostro, Ali não haverá mais maldição, estará en su frente. nem no planeta Terra. El nombre de Dios Disse: y del Cordero estarán en la frente, E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. en el reino eterno de Dios. No habrá allí noche, no habrá allí más noche, E verão seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, O nome de Deus e do Cordeiro estarão na fronte, na mente de todos os que estarão por los siglos. no reino eterno de Deus. Así será. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Ahí, en esa ciudad. Y el trono del Cordero Assim será na eternidade. O trono celestial de Deus estará ali nessa cidade. E o trono do Cordeiro, ou seja, o trono de Davi, e o trono eterno de Deus estarão ali. será E o território de Israel não somente será a capital deste mundo, de este mundo, mas será a capital la capital del universo de completo. todo o universo. Dios morará Deus habitará nesta terra con su cuerpo angelical, com o seu corpo angelical chamado anjo do pacto e com o seu corpo físico que está glorificado, Señor Jesucristo. o corpo do Senhor Jesus Cristo. Y ahí estarán todos los creyentes en E aí estarão todos os crentes em Cristo, porque esta será sus hijos, a cidade de Deus para os seus filhos, con sus hijos. para Deus habitar com seus filhos nessa cidade. Esa ciudad llevará el nombre Essa cidade eterno de Dios. levará o nome eterno de Deus. Essa cidade levará o nome novo do Senhor Jesus Cristo. Apocalipsis capítulo 3. E no capítulo 3 do Apocalipse, versos 20 ao 21, disse: Estoy a la puerta y Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei con él, em sua casa e com ele cearei e ele comigo. pues en el tiempo de la tarde. Y si en el Se ele ceará, pois esse será o tempo da tarde. eso le toca E se esse é o tempo da tarde, isso corresponde em cumprimento del oeste, ao território do oeste, porque o sol se põe pela tarde no oeste. al tiempo de la tarde, No tempo da tarde la cena. é que se ceia. Al que venciere le daré a comer
Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor, concederá que se assente com ele no seu trono, no trono de Davi. Da mesma forma como Cristo venceu e assentou-se no trono celestial de Deus, o Pai. Ele mesmo disse isso no capítulo 26 de São Mateus, no versículo 64. Que ele se assentaria à direita do poder de Deus. Isto é, no trono de Deus. E, consequentemente, teria todo o poder do céu e da terra, todo o poder de toda a criação. E no capítulo 28 de São Mateus, do versículo 16 em diante, ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Deus não ficou sem poder, porque Deus está no seu corpo de carne glorificado, em Jesus Cristo. E lá, ou seja, que Deus está nele, nesse corpo angelical, que é o anjo do pacto, e Deus está dentro desse corpo angelical, com esse corpo angelical, dentro desse corpo físico glorificado de Jesus Cristo. Tão simples assim. E assim Deus está em sua imagem e semelhança, como os seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, Deus também está assim, no seu corpo angelical, dentro do corpo físico glorificado de Jesus Cristo. E há aqui um grande mistério com relação ao que vencer. Lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Tem que vencer, tem que obter a vitória no último dia. Esta é a bênção que a mãe de Tiago e de João buscava quando eles foram no capítulo 20 de São Mateus, do versículo 20 ao 25. Foram até onde Jesus estava e ela lhe pediu: quero fazer-te um pedido. Jesus perguntou: o que queres? Ela respondeu: que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Essa é a posição mais importante depois da posição de Cristo no céu. E isso nos fala de que, assim como o Pai assentou Cristo à sua direita no seu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, desta mesma forma, quando lhe foi dado todo o poder no céu e na terra, dessa mesma forma, Cristo também dará ao vencedor que se assente à sua direita e à sua esquerda. Isso é o que a mãe de Tiago e João buscava, porque toda mãe crente em Cristo busca o melhor para os seus filhos. E os levou diante de Cristo. Isso é o que fazem as mães que amam seus filhos, que levam os seus filhos aos pés de Cristo. Isso é o maior que uma mãe pode fazer pelos seus filhos. Não existe coisa maior, porque disso dependerá a salvação e a vida eterna, para poder vê-los no reino de Deus eternamente. Porque a salvação é o maior que uma pessoa pode receber. E é a vida eterna o que a pessoa recebe quando aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. O próprio Cristo disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou vida eterna e jamais perecerão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. São João capítulo 10, do versículo 27 ao 30.
el Padre y yo E no versículo 30 dos diz: somos. eu e o Pai somos um. O sea, Dios Quer dizer, Padre, Deus Pai, Espíritu Santo, cuerpo angelical, Deus Espírito Santo, corpo angelical, cuerpo físico, e Deus corpo la físico, semejanza física, a semelhança física. cuerpo angelical, Corpo angelical el cuerpo é o espiritual, corpo espiritual, es la imagen de Dios, é a imagem de Deus, un cuerpo de otra é um dimensión, corpo de outra en dimensão, el cual aparecía no qual ele aparecia para muitos dos profetas em várias ocasiões. San Juan capítulo Por isso que no capítulo 1 de São João, versículo 18, ele disse: jamais alguém viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o declarou, o fez conhecer. o sea, los que dijeron que Ou seja, os que disseram ter visto Deus, o que eles viram foi o corpo angelical de Deus, o corpo teofânico de Deus. luego también E também, los que vieron a Jesucristo, aqueles que viram a Jesus Cristo, eles estavam vendo Deus. que me ha visto a mí, Cristo disse: quem me viu, el Padre. viu o Pai. Como dices, Como dizes tu, mostra-nos o Pai, e isso nos basta? Não credes que eu estou no Pai e o Pai em mim? San Juan São João, capítulo capítulo 14, do versículo 6 em diante. y ahora nuestro tema, O nosso tema: donde esté el nombre onde de Dios, estiver o nome de Deus, ahí estará aí estará la bendición. a bênção. Y el nombre de Dios está E o nome de Deus está em Cristo, en el ángel del pacto, no anjo do pacto. y Cristo en el Espíritu Santo, E Cristo em Espírito Santo está no meio da sua igreja. Assim, de en medio de su iglesia, do meio da sua igreja, ele abençoa toda persona que lo recibe a como Salvador, toda pessoa que o recebe como Salvador, las promesas de Dios, que crê nas promessas de Deus, realidad, as quais se tornam realidade no meio da igreja e através da igreja, instrumento de Cristo para cumplir sus promesas, sendo a igreja de Cristo o instrumento cumpliendo las promesas de Cristo para cumprir suas promessas. tiempo, E como Deus las obras atuou através de Jesus, cumprindo as promessas da primeira vinda do Messias para aquele tempo e realizando as obras que tinham que ser realizadas, las promesas Cristo em Espírito Santo, Deus em Espírito Santo na sua igreja, atua e cumpre as promessas correspondentes à dispensação da graça para cada era, incluindo o nosso tempo. esas promesas E é usando a sua igreja que se verá realizadas, essas promessas divinas sendo materializadas, porque as mãos tiene que Deus tem Dios sobre de Cristo en la tierra, por meio de Cristo aqui na terra são os membros da igreja Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Por tanto, Portanto, le toca a la iglesia del Señor corresponde à igreja do Senhor Jesus Cristo crer em todas essas promessas e trabalhar para que se tornem uma realidade, sabendo que é a sua igreja la que es instrumento de Cristo para el cumplir é que é o instrumento de Cristo para ele cumprir tudo que ele prometeu para a sua igreja. por eso ahí Por isso, es que está aí é que está el nombre de Dios o nome de Deus, que está en el ángel del pacto, que está no anjo do pacto, luego que depois pasó passou al cuerpo de carne ao corpo de carne y pasa al cuerpo mixto de Cristo, a la e iglesia passa ao corpo místico de de Cristo, Jesucristo. a igreja do Senhor Jesus Cristo. El lugar de adoración Aí está o lugar de adoração en su iglesia, em Cristo, e Cristo está em sua igreja. siendo que la E no iglesia nosso tempo, sendo que a igreja espiritual é um templo espiritual, por piedras vivas, composto por pedras vivas, seres humanos crentes em Cristo, de etapa em etapa, siendo reunidos estiveram sendo reunidos na sua igreja, no corpo místico de Cristo, pasadas nas eras passadas, al lugar que corresponderam ao lugar santo da igreja, do templo espiritual. pasado, E, para este tempo, passamos ao lugar santíssimo, na era de ouro da igreja, na era de pedra angular, que es el lugar santísimo, que é o lugar santíssimo desse templo espiritual, donde onde el nombre de Dios o nome de Deus, o nome do Senhor, estará estará y será revelado e será revelado en el tiempo correspondiente. no tempo correspondente. Por tanto, Deste modo, conocerán el nombre
eterno de Dios, conhecerão o nome eterno de Deus, o nome da cidade do nosso Deus e o novo nome do Senhor Jesus Cristo. Él lo va a escribir. Ele o escreverá no vencedor, Y el vencedor está. e o vencedor estará na sua igreja. Por tanto, Portanto, estén siempre atentos estejam sempre atentos a la predicación del Evangelio à pregação do Evangelho, para que, cuando sea abierto ese quando misterio, esse mistério seja aberto, pase por encima não lhes passe por alto, senão que o captem para bendición. para a bênção. Tenemos la promesa Nós temos a promessa en el cristianismo no cristianismo de una manifestación de uma manifestação de Deus numa grande tenda catedral. Todo eso lo estará Tudo isso la parte física, la iglesia, estará los creyentes, a igreja do Senhor Jesus Cristo, os crentes em Cristo, trabalhando nessa parte física. en el cuartito pequeño de madera que le fue mostrado al reverendo William Branham. E no quartinho pequeno de madeira, que foi mostrado para o reverendo William Branham, estará esse nome, Fue mostrado y él lo buscaba. o qual foi mostrado para ele, Haber tenido e ele o buscava depois que teve esse sonho ou essa visão. 7 truenos será abierto O mistério dos 7 trovões será aberto para colmados produzir a fé, con Cristo a la cena de la boda. para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. La voz de Cristo hablando con su São os 7 trovões do Apocalipse capítulo 10. A voz de Cristo falando consecutivamente à sua igreja e na sua igreja, venida con un lhe revelando nombre o mistério da sua segunda vinda com um nome novo. É um grande mistério. de Cristo fue un misterio grande, A primeira vinda de Cristo foi um grande mistério. más grande todavía. E a segunda vinda de Cristo é um mistério maior ainda. Por tanto, Portanto, ese es el misterio del cual esse é o mistério do qual Cristo diz que nem os anjos sabiam quando seria o dia e a hora, pero será revelado mas que será revelado para a igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. nombre, por consiguiente también E, consequentemente, também o nome. adelante trabajando en la obra de Cristo. Assim que sigam adiante trabalhando na obra de Cristo, recebendo a sua palavra e trabalhando em sua obra. Hay cosas, promesas, Porque há promessas, materializarse coisas que terão que se cumprir, que se materializar. E elas serão materializadas pelo Espírito Santo, através da igreja do Senhor Jesus Cristo. es importante que lo más pronto posible É importante e o mais rápido possível que todos aqueles que faltem por chegar aos pés de Cristo para formar parte da igreja do Senhor, posible antes que cheguem se cierre la puerta de la misericordia. o mais rápido possível, antes que seja fechada a porta da misericórdia. Porque quando se fechar, nós já temos a parábola das 10 virgens, que à meia-noite se ouviu um clamor. Eis aí, o esposo vem, sair a recebê-lo. El mensaje de Esta foi a mensagem do reverendo William Branham, recursando precursando segunda vez de Cristo a segunda vinda de Cristo e preparando o povo para que saia a receber o esposo, para que esteja esperando a vinda do Senhor. despertaron, hubo un despertamiento espiritual, E todas despertaram. Houve um despertamento espiritual, um avivamento no meio do cristianismo. las vírgenes prudentes E as virgens prudentes tomaram azeite em suas lâmpadas. E as virgens insensatas não tomaram azeite em suas lâmpadas. Elas não receberam o Espírito Santo. cuando despertaron E quando despertaram, tenían aceite en sus se viram y le piden sem o azeite em suas lâmpadas. E pediram às virgens prudentes que lhes desse o azeite de suas lâmpadas. E elas lhes disseram: ustedes a comprar vocês vão comprá-lo para que no nos falte. para que não nos falte a nós e a vós também. Mientras ellas se iban a comprar, E enquanto elas foram comprá-lo, a buscar el Espíritu Santo, enquanto foram buscar o Espírito a Santo, pedir el Espíritu Santo, a pedir o Espírito Santo, o esposo veio. Isto é, vino el Señor, o Senhor veio su venida, em sua vinda. y las que estaban E preparadas, aquelas que estavam preparadas entraram com ele nas bodas, e a porta se fechou. cuando se cierra la puerta, Quando se fecha a porta, oportunidad para já não há oportunidade para outra pessoa entrar. entró y el Quem entrou, entrou. E quem ficou de fora, ficou de fora. E ficará para a grande tribulação. también las
Depois também as virgens insensatas vieram batendo na porta e dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Elas eram os crentes, eram do cristianismo, mas que não tinham o Espírito Santo. E não diz que tampouco o conseguiram. O Senhor lhes disse: Não sei de onde vós sois, não vos conheço. E elas foram lançadas nas trevas exteriores, onde será choro e ranger de dentes. Ou seja, que elas foram lançadas na grande tribulação. E as virgens prudentes que entraram com ele às bodas foram à ceia das bodas do Cordeiro. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo seja levada à ceia das bodas do Cordeiro com Cristo, as coisas ficarão muito difíceis neste planeta Terra. Os juízos divinos cairão, terremotos por diferentes lugares, de uma forma maior, em graus mais elevados e mais consecutivos nas diferentes nações. Também maremotos, tsunamis, o sol esquentará mais, muitas regiões serão queimadas pelo sol e assim sucessivamente. Também haverá lava vulcânica que começará a cair sobre a terra. E alguns territórios serão cobertos com lava vulcânica, com cinza vulcânica e lava vulcânica. De tudo isso foi que Malaquias nos falou no capítulo 4, sobre o dia ardente como um forno que virá. Portanto, é importante estarmos dentro, no corpo místico de Cristo, o mais rápido possível. Porque em seguida, o que virá, ninguém poderá suportar. E quando o Senhor leve a sua igreja, a vida neste planeta Terra será muito difícil. Onde estiver o nome de Deus, aí estará a bênção. Nós já vimos como a bênção esteve na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque no Senhor Jesus Cristo está o nome de Deus. E Ele está no meio da sua igreja. De modo que a bênção, vejam onde está, sob o novo pacto. Está em Cristo, o qual está na sua igreja, para abençoar toda pessoa que o receba como único e suficiente Salvador. E se houver alguma pessoa que ainda não o recebeu como Salvador, pode fazer isso agora. E estaremos orando por você. Vocês que estão presentes e vocês que estão em outras nações que ainda não receberam Cristo, poderão fazer isso nesses momentos. E as crianças dos 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo para que Cristo as receba no seu reino. Daremos alguns minutos até que venham aos pés de Cristo todos os que ainda não o fizeram. E vocês que estão em diferentes países também podem continuar vindo aos pés de Cristo para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo pelos que estão recebendo Cristo nesses momentos, nas diferentes nações. O mais importante para o ser humano é a vida eterna. E esta vida está em Jesus Cristo. Primeira carta de João, no capítulo 5, do versículo 10 até o 13, nos diz: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, ao Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, a pessoa não tem a vida eterna. O que ela tem é vida temporária e nem sabe quando terminará. E quando termine, se a pessoa não obteve a vida eterna aceitando Cristo, já não terá mais oportunidade de receber a vida eterna.
Ela perdeu o seu tempo aqui na terra. E não se pode viver nesta terra para perder o tempo, senão para aproveitá-lo, recebendo vida eterna através de nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo nas diferentes nações. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo e com os nossos olhos fechados em todos os lugares. Pai Celestial, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Te rogo que as recebas no Teu reino, que lhes dês salvação e vida eterna. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, repitam comigo esta oração. Todos vocês que vieram aos pés de Cristo nesses momentos. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que podemos ser salvos. Eu creio na Tua primeira vinda e creio na Tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim. E Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados e que me limpe de todo o pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo e produzas o novo nascimento em mim. Eu quero viver no Teu reino. Quero viver eternamente. Torne uma realidade a salvação que Tu ganhastes para mim e para todo ser humano na cruz do Calvário. Tu pagaste o preço da nossa redenção. Torne-a uma realidade em mim. Eu te rogo no Teu nome eterno, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Com as nossas mãos levantadas para Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Cristo lhes recebeu no seu reino, perdoou seus pecados e limpou-lhes de todo pecado com seu sangue, porque vocês o receberam como seu único e suficiente Salvador. Você agora me dirá: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor, porque Ele disse: quem crer e for batizado será salvo. São Marcos, capítulo 16, e versículos 15 e 16. Quando pode me batizar? Esta é a pergunta desde o profundo do seu coração. E vocês podem ser batizados. O batismo na água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual nós nos identificamos com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente, ela está sendo sepultada. E quando a levanta das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produza o novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. E deixo aqui o reverendo José Benjamin Pérez, para que lhes mostre como fazer. E deixo a cada ministro em cada país, para que mostre aos que receberam a Cristo como Salvador nesta ocasião,
como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus lhes abençoe e guarde, e que continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Conosco, o reverendo José Benjamin Pérez. E em cada país, o ministro correspondente, para que mostre aos que receberam Cristo como Salvador nessa ocasião, como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.